There is a very similar pattern that you find in the structure of societies, in the structure of companies, and in the structure of computers. And all three are moving in the same direction. That is, away from a top-down structure of a central command system giving the system instructions about how to behave, towards a system that is parallel, that is flat, which is a web, and which change moves from the bottom up. And this is going to happen across all institutions and technical devices. It's the way they work. Qual é a pertinência que um autor vinculado à extrema-direita norte-americana teria hoje para nós, no sul do Brasil, pensarmos as tragédias naturais e políticas que nos assolam? Bom, Nick Land é um filósofo inglês nascido em 1962. Ele conclui um doutorado em filosofia em 1987, muito jovem, com 25 anos, na Universidade de Essex. E nesse mesmo ano, ele se torna professor de filosofia no Departamento de Filosofia da Universidade de Warwick. E é a partir de Warwick que ele passa, então, a ganhar notoriedade. O nome do Nick Land se torna mais comentado em meados da década de 90, quando ele passa a coordenar um núcleo de pesquisa chamado CCRU, Cybernetic Culture Research Unit. Esse grupo era coordenado por ele, conjuntamente com uma outra pesquisadora muito importante, chamada Sadie Plant. Então é a partir de meados dos anos 90 que o Nick Land começa a ganhar maior projeção, e muito em função da consolidação desse grupo de pesquisa, que é o CCRU. Quando é que começou o teu interesse sobre a obra do Nick Land? Tem pelo menos dois grandes motivos, duas grandes razões, assim. Uma delas é uma razão mais remota e mais difusa, que diz respeito ao meu interesse pelo Mark Fisher. Uhum. O Mark Fisher foi aluno do Nick Land. Então o Mark Fisher é um dos membros desse coletivo, junto com vários outros autores, assim, muitos deles que ganharam renome mais recentemente, né? Eu vinha trabalhando com o Mark Fisher. O Mark Fisher, desse grupo, é o primeiro autor que chega para mim. Eu tive uma experiência de um estágio de 6 meses na Inglaterra em 2015, no primeiro semestre de 2015, na Universidade de Salford. E nessa ocasião houve um evento chamado Sounds from the Other City. Era um festival de música, e nesse festival de música havia uma sessão para lançamento de livros. Nesse festival estava programado o lançamento do livro do Mark Fisher, que seria lançado então em Salford, o livro que já havia saído no final de 2014, que é o livro chamado Fantasmas da Minha Vida, que foi traduzido para o português e já tem uma tradução no Brasil, circulando no mercado editorial brasileiro. Naquela ocasião, no primeiro semestre de 2015, o Fisher era um nome muito falado naquele ambiente da universidade. O Fisher estava então lançando o seu segundo livro, que é o Fantasmas de Minha Vida, e ele já havia lançado um livro, o seu primeiro livro, um livro anterior, que é um livro chamado Realismo Capitalista. Então é nessa ocasião, a partir de 2015, que eu me deparo com o trabalho do Fisher e que me situo um pouco assim, em relação à figura do Fisher, ao tipo de trabalho dele. Ele é alguém também que vem da cultura dos blogs, do início da década de 90, né? Que escrevia muito para blogs. Esses 2 livros que eu comentei há pouco do Fisher são reuniões de textos que ele havia publicado inicialmente no seu blog pessoal.
Então, naquele período ali, por volta de 2015, é que o nome do Mark Fisher chega para mim e os seus primeiros escritos, né? E o Fisher funcionou pelo menos para mim, como um daqueles autores assim que a gente lê e que a ficha vai caindo, assim, o reconhecimento da importância desse autor vai acontecendo aos poucos, né? Pelo menos no meu caso foi assim que funcionou. Eu comecei a me dar conta da importância do Fisher, da relevância do trabalho dele, 2 ou 3 anos depois que eu já havia voltado para o Brasil, continuei as minhas atividades de professor, de pesquisa, e aí o Fisher foi se recolocando, assim, com mais pertinência para mim, assim. Comecei a enxergar melhor a pertinência daquilo que ele vinha dizendo, comecei a reconhecer ali uma certa relevância do trabalho do Fisher, e eu passo a mergulhar assim, no trabalho do Fisher, daí buscar os outros textos dele, de acompanhar o restante da produção do Fisher fora dos livros, nos blogs. O Fisher vem a falecer depois, em janeiro de 2017. Né? Isso projetou muito o nome dele. Né? E nesse contexto também, o meu interesse foi aumentando. Né? Na medida em que eu também ia vendo assim, o trabalho do Fisher se tornar mais e mais debatido. Obviamente, o Fisher é uma porta de entrada, então funcionou para mim como uma porta de entrada para esse grupo. Né? E o nome do Land, mais cedo ou mais tarde, ele iria se colocar também como um autor assim, a ser lido e ser estudado. Inicialmente, eu tive muitas reservas assim, em relação ao nome do Nick Land, porque o Nick Land, embora tenha sido o professor do Fisher e o próprio Fisher tenha escrito sobre o Land, o Nick Land ele é tipificado assim, pelos comentadores e tal, como uma espécie de arquirrival do Mark Fisher. Né? Então, a princípio, assim, o Nick Land é um autor que nos causa esse estranhamento, pelo menos para quem adotou, como eu, essa porta de entrada no CCRU. Mas, no entanto, deixei de ler o Land apenas através do Fisher, né? E resolvi investir, digamos assim, enfrentar a fera, vamos dizer assim, né? Conhecer de fato esse autor, né? E comecei a ler as coisas do Nick Land mais esparsamente. Também é um autor muito difícil, assim, né? Que escreve de um modo muito particular, tem uma prosa meio aparentemente hermética, tem textos que são verdadeiras experimentações, assim, gráficas até, né? Diagramáticas, assim. Ele tem, às vezes, tem experiências de texto que, numa primeira visada, assim, assustam, né? Mas, de todo modo, fui persistindo, né? No rastro aí dos escritos do Nick Land, no sentido também de abranger, assim, essa diversidade enorme de textos que o Land produziu, e são textos também produzidos em distintos registros, também, às vezes escrevendo para blog, às vezes ensaios filosóficos muito densos, às vezes textos que são quase jocosos, assim, né? Ele parece estar ironizando, parece que está exercitando assim, a ironia pela ironia quase, né? Os textos do Land. E por ocasião da enchente em Porto Alegre, em maio, no início de maio de 2024, diante das imagens de Porto Alegre inundada, por exemplo, acompanhando assim o que foi a enchente aqui no Rio Grande do Sul, né? Duas perspectivas assim sobre a enchente se colocaram para mim. Uma delas é a de que a enchente, ou as inundações de Porto Alegre de maio de 2024 poderiam ser entendidas como uma luta entre duas entidades
cósmicas, vamos dizer assim. De um lado, a natureza, representada pelo rio, e de outro lado, o capital. Como se nós tivéssemos duas deidades ali, em luta, disputando o espaço da cidade. Então eu comecei a ver, por um lado, assim, o fenômeno climático das enchentes por essa ótica, assim. E essa é uma ótica muito própria do Nick Land. E por outro lado, eu também comecei a ver as enchentes como se elas estivessem se apresentando como a concretização de um desejo dos gaúchos. Porque os políticos gaúchos, de algum modo, agiram em benefício do desastre. A sociedade gaúcha, que votou em quem votou, agiu, de certa forma, em benefício do desastre. E depois reforçou esse voto nos políticos, que são os responsáveis, de alguma forma, pela facilitação das construções na margem do rio, né? Pela destruição, digamos assim, das garantias legais que se tinha em torno da gestão climática no Estado. Então, por um lado, eu comecei a achar também que as enchentes era a realização de um desejo de extinção dos gaúchos, que quase consciente ou inconscientemente atuaram para esse desfecho. E essa ideia de desejar a extinção também é uma ideia muito própria da filosofia do Nick Land. Então eu me vi enxergando o fenômeno climático por esses dois ângulos, assim. Por um lado, como um embate entre duas entidades, né? Duas entidades cosmogônicas, cosmológicas, vamos dizer assim, que lembram aquelas deidades extraídas da literatura do Lovecraft, por exemplo, que é um autor que o Land lê e utiliza muito nos seus escritos, né? E, por outro lado, essa ideia de que aquilo era o resultado da manifestação de um desejo de extinção, né? E é nesse momento assim, que eu me dou conta de que eu estava conseguindo entender melhor, assim, eu havia captado, digamos, alguma coisa muito própria da filosofia do Nick Land. E a partir daí, esse é o estopim para a escrita do livro, né? O que nós vamos encontrar no teu livro, então? O livro começa fazendo um apanhado assim, sobre a constituição da filosofia aceleracionista, né? Reconhecendo alguns marcos históricos, algumas fontes bibliográficas importantes, discutindo isso e posicionando justamente o trabalho do Nick Land aí dentro, né? Como esse eixo, né? Como a espinha dorsal, digamos assim, do movimento. A partir disso, os capítulos seguintes vão entrando em aspectos mais particulares da filosofia do Nick Land, no sentido de abranger um pouco a trajetória do Land, né? Então, o Land, a obra do Nick Land costuma ser entendida, ou pode ser entendida, ou pelo menos aqui no livro está sendo entendida, como dividida em duas grandes fases, né? Então tem esse primeiro momento em que o Land está trabalhando ainda na Inglaterra, antes da constituição do CCRU e pouco depois também, de que o grupo se desliga da universidade. Isso ocorre no início dos anos 2000. Então, a gente poderia delimitar essa como sendo uma primeira fase do trabalho do autor. Depois disso, há um período de ostracismo, há um hiato em que o Nick Land meio que desaparece um pouco. E por volta de 2007, ele reaparece vivendo em Xangai, na China. Então, a gente poderia pensar essa produção do Nick Land em Xangai como constituindo um segundo momento assim, da sua trajetória, ou da sua produção, né? É claro que essas estipulações de fases assim, tão distintas, ela é artificial, ela pode ser problemática, inclusive. Tem outros leitores da obra do Land que trabalham com outras formas de reconhecer outras fases, né? E que reconhecem outras fases, né? Mas para efeitos assim de uma primeira
abordagem, de uma primeira leitura do autor, talvez seja interessante a gente reconhecer pelo menos esses dois momentos, né? O Land trabalhando até o início dos anos 2000, ainda na Inglaterra, dentro e fora de Warwick, e depois, num segundo momento, fora do mundo acadêmico, escrevendo no seu blog, né? E quase trabalhando quase como um jornalista, assim, né? Como um escritor freelancer, né? Escrevendo, então, desde Xangai. E esse é o segundo Nick Land, então, que vai escrever textos que vão servir logo adiante, a partir de 2010, por aí, para fundamentar o que veio a ser definido posteriormente como o chamado movimento neo-reacionário norte-americano, que leva, então, no bojo do qual, né, o Donald Trump se elege presidente dos Estados Unidos.